Dos dias 10 a 14 de fevereiro, foi realizado no povoado Massal o Retiro Uma Desber 2024. Foram 4 dias vivendo de perto o amor e o cuidado de Deus, pequenas e grandes experiências que ficaram marcadas na vida da juventude. 3 jovens foram escolhidos para compartilhar um pouco do que viveram durante o desafio missionário. A minha experiência marcante nesse retiro foi a trilha, né? Eu tive o privilégio de participar dessa trilha, foi muito emocionante para mim, foi muito impactante também, o que a gente pôde contemplar. Eu gosto muito de desfrutar da natureza de Deus, e a gente pegou a canoa lá junto com o irmão Totti, ali do povoado Massal. A gente pegou a canoa, atravessou o rio para darmos início à caminhada da trilha. E ali no momento que a gente entrou naquela mata, que eu nunca nem tinha entrado, nunca tinha ouvido falar daquele caminho, mas eu fui. Eu estava vivendo aquela canção, aquele hino da harpa que fala: se Cristo comigo vai, eu irei. E juntamente com o nosso pastor Kemuel, que estava ali nos conduzindo também, a gente precisava dele para se sentir mais seguro, né, o pastor e as ovelhas acompanhando ele. E no momento que eu olhei para aquela natureza tão linda, né, o clima estava úmido, né, tinha chovido, e a gente subindo naquela ladeira com pedra, mas o meu coração já estava ardendo da presença de Deus, porque eu pude sentir Deus naquele clima daquela natureza, né? E estava um pouco assim escuro por dentro, que a gente estava na mata, mas o tempo todo ali eu confiante de que Deus estava conosco. E isso me emociona só de lembrar, porque quando a gente terminou a caminhada pela mata, a gente chegou numa chapada, que a gente avistou aquela natureza, aquela imagem linda preparada pelo nosso Criador. Eu senti mais ainda firmeza, mais paz no meu coração, a paz reinou no meu coração mais ainda, porque foi como uma resposta direta do céu para nossas vidas, dizendo: eu estou com vocês nessa caminhada, nessa trilha. A gente viu o sol ali brilhando sobre o nosso rosto e a gente parou debaixo de uma árvore e eu consegui mais ainda sentir a presença de Deus naquele lugar. E eu fui com o meu coração tranquilo, o meu coração apaziguado, porque eu sabia que Deus, Ele estaria nos conduzindo por onde a gente fosse, porque não foi uma caminhada qualquer, não foi uma trilha qualquer, foi uma trilha onde a gente estava no intuito de levar o Evangelho de Cristo a povoados, digamos, carentes do Evangelho de Cristo. E na nossa cidade, São Benedito do Rio Preto, temos muitos povoados que ainda não ouviram falar do Evangelho de Cristo. Eu fui para uma parte, os outros jovens foram para outra. A gente foi para Faustina e eles foram caminhando até a Santa Luzia. E eles chegaram contando a história do que eles viram por aquele povoado. Esse povoado também que eu já visitei, fui para um culto, louvar ao Senhor lá. É muita coisa que a gente vê, que a gente nem imagina que tem na nossa cidade, ao nosso redor. Por exemplo, crianças carentes que, infelizmente, os pais não são responsáveis, que os pais não se importam, que os pais são muito ligados a essa questão de alcoolismo, de droga, tudo enquanto. E uma criança tão nova cuidando dos seus irmãos, isso para mim é triste demais, é doloroso, porque a gente imagina a tristeza que é no coração daquela criança de não viver uma vida normal, né? Infelizmente, ela não é só uma, não é a única, melhor dizendo. Tem muitos que a gente nem imagina por aí, mas falando especificamente ali daquele local, aquilo ali me comoveu demais. E no povoado Faustina, quando a gente estava evangelizando, algumas pessoas não queriam nos atender por conta do horário que a gente foi evangelizar, mas era o horário que dava para a gente evangelizar, porque já estava ficando tarde e a gente tinha que voltar, né? Mas a última casa que a gente evangelizou, de um senhor, e ele tão legal, tão educado, junto com a sua esposa, nos receberam, uma casa tão humilde mesmo, casa de taipa, e eles nos receberam
e pediram pra gente entrar, e lá eu falei do amor de Deus para eles. Eu pude contemplar também ali a presença de Deus naquela casa tão simples, tão humilde, um povo tão simples, mas que eles estavam assim, por exemplo, dizendo: falem mesmo desse Deus, porque eu preciso saber quem é esse Deus. E a gente falou do amor de Jesus para eles. Uma parte também importante dessa nossa visita ao povoado de Faustina foi na casa de uma irmã que nos recebeu muito bem. E aquilo ali também foi uma prova do cuidado de Deus para nossas vidas, a recepção de alguém também tão humilde, mas que teve um prazer, um privilégio, uma alegria imensa de receber a gente na casa dela. E eu fiquei muito feliz, muito feliz. Foi maravilhoso poder almoçar junto com aquela irmã, conversar com ela. A gente fez um culto doméstico, foi uma benção. E a última casa, como eu estava falando, que a gente evangelizou, veio no meu coração. Quando a gente saiu daquela casa, Deus falou no meu coração: vocês concluíram esse evangelismo com sucesso, agora voltem. Vocês fizeram a parte de vocês, a semente foi plantada e agora vocês vão caminhar de volta para onde vocês estavam. Eu senti Deus falando isso no meu coração. E a gente caminhou, o sol já estava assim esquentando, ao mesmo tempo pensando no pessoal que estava no Marçal. Eu digo: meu Deus, eles devem estar preocupados com a gente, mas obrigada, meu Deus, obrigada. E eu só o tempo todo também refletindo sobre um livro que talvez muita gente não conheça, mas é um livro chamado Pacal, da escritora Kellen Gaspar, uma missionária. Inclusive, pesquisem depois no Instagram dela, Kellen Gaspar. Ela é um exemplo para a nossa geração, ela é um exemplo para esse país, para esse mundo, para essa nação. Um exemplo de amor por almas. E aquele livro eu li um tempo atrás, eu refletindo sobre a história de um povo na Amazônia. Eu digo: meu Deus, um dia eu quero ter pelo menos uma pequena experiência igual a essa, pelo menos um pouquinho igual a essa. E essa trilha foi uma experiência incrível que eu tive, não exatamente igual, mas eu pude sentir um pouquinho do gosto daquilo que ela também viveu na Amazônia. E meu coração só ardeu cada vez mais pela obra missionária. E no final, quando a gente chegou lá na beira do rio, onde a gente começou a trilha, a gente chegou lá, uma das nossas parceiras começou a chorar. E eu também estava me segurando para não chorar ali, mas eu não aguentei. Eu comecei a chorar porque a gente olhou assim para trás e começou a lembrar de tudo. A gente conseguiu ir, a gente conseguiu voltar. Eu confesso que eu estava animada, mas a gente sentiu um pouco de medo. A gente sentiu ali um pouco de insegurança, isso é normal. Mas eu me alegrei demais, porque não foi uma trilha qualquer onde a gente disse: a gente vai para se divertir, a gente vai para viver essa aventura, não. A gente foi para falar do amor de Deus e voltou com um coração alegre. Missão cumprida. Missão cumprida pela primeira vez, mas foi uma missão cumprida que a gente deixou lá. E eu louvo muito a Deus pela vida do nosso pastor Kemuel, que, como eu falei no post que eu fiz no meu Instagram, eu disse que na trilha, na ida e na volta, ele não disse um não reclamou de nada, não disse nada, se estava se sentindo cansado, se estava se sentindo ruim com alguma coisa, não. O tempo todo ele com um sorriso no rosto, e aquilo ali era que animava mais ainda a gente. Porque a gente precisa de um braço forte do nosso lado, e ele foi. Foi o que Deus colocou ali no nosso caminho. Eu louvo muito a Deus pela vida do pastor Kemuel. E essa foi a minha experiência que eu tive nessa trilha, nesse retiro. E eu digo que se tiver mais outras e outras, eu estarei em nome de Jesus. Porque depois dessa trilha, eu pude ter a total certeza de que Deus me chamou para a obra missionária. De que Deus não me quer só em quatro paredes, cantando com meu violão. Ele quer me levar por todas essas nações. Eu creio em nome de Jesus. Pai do Senhor, foram 4 dias de retiro e eu vivi uma experiência muito linda com o Senhor, quase que nos últimos dias. Eu não esperava, né? E quando eu paro para pensar da forma que aconteceu, eu vejo como um propósito, né? Um propósito do Senhor que aconteceu porque tinha que acontecer e foi lindo. Eu lembro que estava na programação a trilha, né? Junto com os jovens, que iria acontecer, que essa trilha ia ser extensa e que exigiria muito da gente, né? Até porque nós iríamos de um povoado para outro. E eu lembro que um dia antes dessa trilha acontecer, aconteceu um imprevisto comigo, a qual eu não pude
participar da trilha, infelizmente. Mas foi o que aconteceu. Eu fiquei na escola junto com alguns jovens. Esses que ficaram foram chamados, na verdade. Eles foram chamados para evangelizar. E eu fui junto. Aí eu lembro que foi separado 3 grupos, né? Se eu não me engano, foram 3 grupos. Nesse grupo que eu fiquei junto também com o Tarcísio, né? Meu namorado. A gente evangelizou diversas casas e quando a gente tava, acho que nas últimas casas, voltando já para a escola, eu e o Tarcísio, né? A gente parou em uma casa onde havia um senhor sentado na calçada. Eu conhecia ele só de vista, eu já tinha me deparado com ele, acho que antes do retiro acontecer, quando eu fui deixar o colchão, só que a gente só falou oi, tudo bem, e foram embora. E aí a gente voltou, ele estava lá sentado, mexendo no celular, eu lembro como se fosse agora, né? A gente chegou, fez o convite do culto que ia haver, né? O convite para cultuar o Senhor às 7h30, e a primeira coisa que ele falou, eu lembro até agora, foi que ele pediu perdão, ele pediu desculpas pra gente e disse que não participaria do culto. Foi direto mesmo, direto ao ponto. E aquilo me pegou de surpresa, porque a gente se acostuma toda vez fazer aquele convite, né, durante o evangelismo, e receber um sim, eu vou aparecer e tal. Mas ele não, ele foi direto. Ele disse que não participaria. E aquilo me despertou uma curiosidade. Eu lembro que o Tarcísio pediu com licença, se a gente poderia sentar junto com ele na calçada, sem pedir cadeira nem nada, a gente sentou junto com ele na calçada. E o Tarcísio começou a falar de Deus para esse homem, e de repente ele começou a contar a história da vida dele, que ele passou recentemente, né, uma perda. Ele estava sofrendo um processo de luto pela perda da filhinha dele de 3 anos, e só fazia 9 meses que ele tinha perdido ela. Quando ele começou a falar, ele começou a chorar, né? Ele começou a chorar muito, demais. E aquilo também me pegou desprevenida, porque eu não sabia o que falar para ele, né? Naquele momento eu não sabia o que falar. E quando ele começou a chorar, eu lembro que eu toquei no Tarcísio e pedi para ele parar também, né? Só ouvir o que aquele homem queria desabafar naquele momento, e a gente começou só a ouvir ele, só ouvir. Depois que ele falou que ele não gostava de falar sobre aquilo porque era recente, ele não gostava de falar porque era uma dor insuportável, e ele evitava falar. E aí a gente viu uma brechinha para falar do amor de Deus para aquele homem, e ele ouviu atentamente tudo que a gente propôs a falar ali, baseado na palavra de Deus, e ele se emocionava, a gente se emocionou junto. O que eu vivi daquela pequena experiência com aquele homem foi que eu não esperava por aquele momento, eu não sabia o que dizer, eu não sabia como agir, e eu só pedi orientação através do Espírito Santo, né? Eu só pedi orientação para ele, o que eu poderia fazer por aquele homem, e eu notei que eu não poderia fazer nada. A única coisa que eu poderia fazer, vamos dizer assim, era falar sobre Jesus, porque Jesus era o único que podia consolá-lo, e ofereci um abraço também. Porque quando ele aceitou o abraço, eu senti uma forte, não sei se era por causa da emoção, mas eu senti que ele precisava de um abraço urgentemente. E eu vi o carinho do Senhor por ele, o amor verdadeiro por ele, que havia um propósito naquela visita, e eu vi que não era eu e o Tarcísio que estava visitando aquele homem naquela tarde, era o próprio Deus, que nos usou só como um canal ali naquele momento. Mas eu tenho certeza que a palavra que a gente professou, que a palavra que a gente deixou para ele naquele dia, naquele horário, naquele local, vai gerar fruto, que não foi em vão. Poderíamos até mesmo colocar como salvou, né, uma vida. Eu vi de perto a dor daquele homem. E nenhum homem, nem nada poderia curar aquele ou consolar aquele coração. Só Jesus. E foi lindo demais ver como Jesus visitou ele naquele lugar e naquela hora. Bom, a minha principal experiência no desafio missionário realizado pela Madesberp neste ano foi na trilha. Para falar a verdade, nós ainda não tínhamos decidido, ainda não tínhamos confirmado se iríamos para a trilha. Então ficou acertado um dia antes que eu e o Tarcísio
Nós iríamos olhar, ver se a distância era muito longe, ver como era o trajeto, se era possível chegar lá. A gente também foi muito pensando se tinha como as meninas ir, tinha como todo mundo chegar até lá. A gente pensou na questão da distância, a questão do trajeto, e a gente foi com essa função, eu e o Tarcísio. Nós saímos, atravessamos o rio a nado nesse dia. A gente foi, a gente até brinca com isso, né? A gente foi com 1 litro de água e com a fé. E no meio do caminho, atravessando o rio, a gente perdeu 1 litro da água. 1 litro de água que nós levamos, né, para saciar a sede. Então, dali em diante, nós só estávamos com a fé. Nós começamos a andar, subimos uma serra, aproximadamente uns 3 quilômetros de serra. E logo após a serra, a gente chegou na Chapada. A gente foi analisando, vendo como que era o trajeto e nos deparamos ali com as maravilhas de Deus. Eu pessoalmente amo a natureza e tudo ali era uma bênção, era uma confirmação de Deus. Mas a princípio nós tínhamos ido para observar a terra. Após subirmos a serra, nós chegamos em uma chapada muito linda, maravilha de Deus. Um pouco mais distante nós chegamos a uma estrada de pissarra, e aí a gente olhou um para o outro, não sabíamos qual caminho, nunca tínhamos ido. Nós não fomos nesse dia com ninguém conhecido, né, que conhecia o trajeto. Nós olhamos um para o outro e a gente se perguntou, e aí, nós vamos para onde? Para a direita ou para a esquerda? Como que direcionado por Deus, né? Nós decidimos ir para o lado esquerdo. Não dava para ver nada, era só o mato. Nós decidimos ir para o lado esquerdo e descemos ainda um bom caminho a pé. Ao continuarmos andando, a gente começou a olhar umas pegadas no chão. A gente disse assim, rapaz, isso aqui é uma onça. E aí depois a gente olhou uma pegada ainda menor e aí a gente se olhou e disse assim, e ela ainda tá com filhote. E aí a gente, num tom de brincadeira, mas pensando, rapaz, será que não é mesmo? Foi quando, graças a Deus, né, apareceu um rapaz caçador. Ele tinha acabado de pegar uma caça e ele disse que não, que era apenas os cachorros dele. E ele disse que estava perto de chegar. Estávamos indo em destino a Santa Luzia. Quando nós chegamos mais ou menos na cabeça da ladeira, a gente conseguia ver todo o povoado, mais ou menos todo o povoado, aproximadamente 12 casas naquele povoado. Foi algo em conjunto. Nós não contamos na hora, mas tanto eu como ele, quando chegamos naquele lugar, ali da cabeça da ladeira, nós começamos a sentir queimar o coração, começamos a sentir um arrepio. Entendemos isso como um sinal de Deus, mas nem eu nem ele falamos um para o outro. E o certo é que no meio do caminho, eu por acaso virei para ele, Tarcísio, sabia que quando nós descíamos ali na ladeira, eu sentia algo diferente, eu sentia assim como que a presença do Espírito Santo com a gente. Ele disse, rapaz, eu senti a mesma coisa. E aí a gente se olhou e disse assim, Deus está conosco. Nós visitamos algumas casas, e logo a primeira casa que nós chegamos lá, nós estávamos com muita sede. Nós já estávamos andando há algumas horas, já estávamos com 1h30 mais ou menos caminhando. E logo na primeira casa que a gente chegou, um moço, né, um rapaz daquela casa, uma situação muito carente, tinha 3 filhas com ele e mais 2 que não estavam com ele. E ele nos ofereceu água. Eu perguntei para ele rapidamente se ele tinha água, se ele podia nos oferecer água. E ele prontamente, ali com muita alegria, nos recebeu, ofereceu água. Então já foi uma primeira necessidade suprida pra gente. E aí a gente foi, lançou ali a palavra, conversou com ele brevemente. E não demoramos muito ali, nós fomos em destino a Faustina, que era mais 2 quilômetros ou 1 quilômetro, se eu não me engano, de distância da Santa Luzia até a Faustina. E nós decidimos ir a pé e começou a dar fome. Já era aproximadamente 12 horas e começou a dar fome. E aí o Tarcísio começou a olhar para mim e dizer, rapaz, a barriga tá roncando. E eu disse para ele, não, eu tô mais tranquilo, eu costumo comer umas 3 horas, às vezes 2 horas da tarde, mas já tô com fome também. Ele disse, a gente aguenta voltar, a gente aguenta voltar.
Nós ficamos um pouco preocupados ali, né? Porque já tava batendo um cansaço, o sol de meio-dia. Foi quando nós chegamos na Faustina. Ao chegar na Faustina, Deus operou mais uma das suas maravilhas. Nós recebemos mais uma porcentagem, uma parte do cuidado de Deus sobre a nossa vida naquele dia. Nós chegamos ali na casa do irmão Duca e da irmã Thaísa. Eles não estavam nos aguardando e nós não estávamos esperando encontrá-los ali. Só que, por providência de Deus, e isso eu digo porque a própria irmã disse, ela nesse dia, ela nunca tinha faltado uma EBD, isso foi no domingo, ela nunca tinha faltado uma EBD desde que aceitou a Jesus. E nesse dia, eles faltaram a EBD, tanto ela como o esposo. E nesse dia também, por providência de Deus, ela preparou uma quantidade maior de arroz, já tinha um tatu, se eu não me engano, cozinhando, e tinha também uma carne para ser frita ali, já estava cortada, temperada para ser frita. Foi quando nós chegamos lá e a irmã disse que assim que a gente deu boa tarde, ela ficou perguntando quem que era a gente, né? E a gente foi explicar para ela que nós éramos os irmãos que estavam ali no Marçal. Nós fomos recebidos de uma forma muito especial pelaquele casal, pelaquela casa, pelaquela família. Eles foram realmente assim um cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Assim que a gente chegou lá, o irmão ofereceu bacuri, nós comemos com farinha e não demorou muito. A irmã colocou ali à vontade muita comida pra gente. E nós ficamos conversando e nós entendemos ali que era uma confirmação de Deus, que era um direcionamento de Deus sobre o fato de nós irmos evangelizar naquele lugar. Foi então que nós decidimos voltar, almoçamos e decidimos voltar. Ao chegar no Marçal novamente, o papai, eu me deparei de frente com ele, ele me perguntou, e aí, como que é o trajeto? Dá para ir? Todo mundo consegue ir? E foi aí que eu me lembro de virar para ele e dizer exatamente assim, pai, o caminho é longe, tem um trajeto um pouco difícil, subindo uma serra, passa por uma chapada e não é tão perto assim, aproximadamente uns 6 a 7 quilômetros. E aí ele me olhou e disse, nossa, é longe, talvez a gente não consiga ir. E aí, mas antes de acabar o que eu estava dizendo para ele, eu disse assim, mas tem uma coisa. Quando nós chegamos lá na primeira ladeira, onde dava para ver todo o povoado, eu e o Tarcísio, nós sentimos a graça de Deus assim, queimando em nosso coração, como que uma confirmação, como que nos chamando para levar a palavra de Deus àquele povo. E aí depois que eu disse aquilo, certamente o Senhor confirmou e ele entendeu, o nosso pastor Kemuel entendeu que ali era a direção de Deus. E foi realmente. Nós fomos ali, conseguimos evangelizar praticamente todas as casas daqueles 2 povoados e não temos dúvida alguma que a semente do Evangelho, a única que produz a salvação, ficou plantada ali. E de repente eu e o Tarcísio, a gente foi lá como Josué e Caleb. E a gente poderia trazer uma notícia ruim, negativa, mas o Espírito Santo de Deus colocou em nosso coração uma boa nova. E essa boa nova a gente não só levou ela para os nossos líderes, mas a gente trouxe novamente. Quando a gente chegou ali, comparando com a passagem ali em Números, em que Josué e Caleb foi observar a terra, de repente a gente chegou ali e o nosso gigante era a necessidade gritante daquele povo. O nosso maior desafio era o difícil acesso, era o sol, mas também nós não tivemos dúvida de que o nosso Deus era conosco, assim como foi com o povo de Israel. E isso nos deixou maravilhados. Essa foi uma experiência muito marcante para a minha vida. Inclusive em dias que eu precisava, que eu pedia a Deus por experiências. Além disso, essa é a certeza que eu quero deixar como mensagem para vocês. O mesmo que a Kellen Gaspar citou no seu livro. Se eu tivesse 1000 vidas, eu daria todas elas
para a obra missionária e pelo amor das almas que foram compradas pelo precioso sangue de Jesus. Essa foi a minha experiência, isso foi o que marcou o meu coração. E a mensagem que eu deixo para você: viva em constante busca por experiência com Deus, em constante busca por uma mente transformada e sempre na consciência de que nós servimos por algo maior. E a mensagem que eu deixo para você, jovem, que está aí sem saber qual é o seu chamado, para você descobrir qual é o seu chamado, você tem que viver essas experiências como a gente viveu. Mesmo que você se sinta incapaz, mas vá, porque a gente parada, a gente nunca vai saber o que Deus tem para nós. Mas a gente vivendo, desfrutando da presença dele também, a gente conhecerá e a gente terá a total certeza daquilo que ele nos chamou. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Não poderia, deixar de mencionar essa mensagem aqui, é que existe mais a experimentar em Deus. O Senhor diz, livro de Romanos, no capítulo 12, lá no versículo 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu acredito muito que quanto mais você vive experiências reais com Deus, mais a sua mente vai se renovando, vai se transformando, a qual a gente chama de mente de Cristo. E você só vive essa experiência se você deixar Jesus entrar, Você não vai obter um resultado diferente se continuar fazendo a mesma escolha. Então, para viver a experiência com Cristo, você precisa decidir. E eu decidi ir para o retiro. E no retiro, eu vivi a experiência mais linda que Jesus pôde me proporcionar. E olha que eu nem mereço. E é isso que eu deixo para os jovens. Vivam a experiência real com Cristo. Mas vocês precisam decidir.